Olá, pessoal, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com mais um AD 86. Eu vou conversar com vocês hoje. Vou continuar com o assunto Lava Jato, né, e FBI. Né. Eu houve duas publicações da agência pública, né? A primeira quer dizer, que divulgou, né? A agência divulgou aqueles diálogos da Vaza Jato, né, essa semana, e nós fizemos na primeira divulgação, nós tratamos do assunto aqui no 8h30, né, e houve uma segunda, em que eles tratam a relação dos 13 agentes do FBI que operavam em território brasileiro. E dessa eu tratei em outras transmissões, não tratei aqui, né? E como o assunto continua quente e está havendo desdobramentos, né, eu acho que ele ainda desafia, né, uma abordagem diante do absurdo, né, que significa Lava Jato ser uma espécie de quinta coluna dos Estados Unidos aqui no Brasil. Coisa que, aliás, nós já denunciávamos lá do mandato, né, da tribuna da Câmara, eu e Paulo Pimenta, por diversas vezes nós denunciamos isso. Mas antes, né, de nós entrarmos diretamente no assunto, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, né, curtam o vídeo. Vamos transformar essa página aqui numa página, um canal relevante aqui no YouTube, né? Quero muito que nós sejamos fortes juntamente com outros canais aqui no campo da esquerda, no campo progressista, né, fazer o orientamento aqui, tá, né? Isso aqui não é propriedade deles, eles não podem ser hegemônicos aqui também, né? Então, agora, para isso é muito importante, né, robustecer o canal, né? E isso se faz se inscrevendo, dando like, né, teclando naquele sininho, né? Então, reitero a vocês aí o pedido, né, e chamando os amigos aí para fazerem o mesmo, tá? Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a agência pública, né, divulgou, se não me engano, na terça-feira, divulgou uma matéria em que transcrevia diálogos, né, dos procuradores da Lava Jato. E na quinta-feira, né, publicou outra matéria ainda com o mesmo tema, mas mais detalhada, dando o nome dos agentes do FBI que operavam aqui no Brasil, né? Então, a primeira questão aí que deve ser vista é a seguinte: para nós entendermos a Lava Jato, o que ela significou, o que ela significa, né, o que está por trás, quais são os fundamentos da Lava Jato, né? Eu acho que essa é a chave para entender quando nós tratamos de qualquer assunto ligado à Lava Jato, inclusive essa relação com os Estados Unidos. Tem duas chaves aí básicas, duas ou três chaves básicas para nós entendermos a Lava Jato. A sua narrativa, né? Primeira chave, primeiro ponto, a sua narrativa. A Lava Jato se apresenta como uma instituição, né? Uma operação que veio formada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal em forma de força-tarefa. Na verdade, cabe mais um elemento aí, o Judiciário, através de Sérgio Moro, que é um absurdo, né? Um juiz fazer parte de uma força-tarefa. Mas Sérgio Moro, hoje nós sabemos, é quem coordenava, se é que ainda não coordena a Lava Jato. O Deltan Dallagnol tem apenas a atribuição formal. Quem mandava ali, mandava e desmandava, era o Sérgio Moro.
Então, a Lava Jato incorpora o seguinte raciocínio: a corrupção é o grande mal do país, é a principal mazela brasileira. Não é a fome, não é a desigualdade social, não é o desemprego, né? É a corrupção. Então, se falta dinheiro nas escolas, se falta de investimento na saúde, no SUS, falta porque a corrupção sugou esses recursos, né? Essa é a narrativa. E a segunda questão fundamental para nós entendermos a Lava Jato é ela capturou um discurso que era real, era um discurso que refletia a realidade, ou reflete ainda a realidade, da impunidade dos crimes de colarinho branco, a impunidade dos poderosos, né? E é por isso, inclusive, que ela no começo ganhou apoio de gente de esquerda. Vocês lembram disso? Determinados partidos, né? Determinadas personalidades de esquerda, políticos ou não, começaram a aplaudir a Lava Jato porque acreditaram nesse discurso. A Lava Jato, quando começou a encarcerar determinadas figuras, né, tipo Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, né, começou a abrir processos contra políticos, né, isso foi lido como agora, finalmente, nós estamos mandando os bandidos de colarinho branco, os poderosos, para a cadeia. Poderosos, né? Não vi ninguém da grande mídia, não vi nenhum banqueiro, né, dono de banco, né, e outras coisas parecidas, mas tá bom, poderosos. Obviamente, isso também tem que fazer parte do instrumento de análise da Lava Jato. A Lava Jato não alcançaria o êxito que alcançou, e ela de fato alcançou o êxito. Ela mexeu imensos corações aqui no Brasil, até de setores vulneráveis, até setores pobres, né, da população, se não tivesse o apoio da grande mídia, particularmente da Rede Globo de televisão, das organizações Globo, Jornal Globo, todos os meios de comunicação das organizações Marinho, das organizações Globo, né, que eram assim que era quem conduzia a narrativa previamente que a Lava Jato capturou, né? Então, a partir desse entendimento, né, é que nós teremos maior clareza de interpretar o papel da Lava Jato, né? Porque toda a atuação da Lava Jato, né, ela se ocupa nessas duas chaves. Impunidade de poderosos, que agora ela veio para acabar com isso, e absolutizar a ideia da corrupção, ou seja, o grande mal do Brasil é a corrupção. O resto é secundário. O resto, as outras mazelas são decorrentes da corrupção, que é uma grande mentira, é uma grande falácia. Pois bem, e o que essas matérias que a agência pública divulgou, né, a partir do Intercept, a partir da Vaza Jato, o que elas mostram? Outra faceta da Lava Jato, a sua ligação íntima umbilical com os Estados Unidos, particularmente com o Departamento de Justiça e com os órgãos de espionagem e de segurança dos Estados Unidos, CIA, NSA, NHS, FBI. Né? A Lava Jato, com esse discurso de combater a corrupção, né, de falar no coração das pessoas, agora nós vamos atrás dos corruptores, e faltam, na relação de corruptos, faltam os poderosos. O que ela fez? Ela mirou na política, ela mirou nos políticos, particularmente no PT. E por que isso?
Primeiro, eles têm um projeto de poder. Moro, presidente em 2022. Aliás, Deltan Dallagnol confessou isso hoje, né, ao dizer que a Lava Jato está sob ataque hoje porque estão mirando no Moro. Então, ele confessa que Moro vai ser candidato do Partido Lava Jato em 2022. Mas, quando a Petrobras descobriu o pré-sal no governo Lula, ali traçou-se o destino de Lula e de Dilma. Os Estados Unidos começaram a investir em trabalhar no sistema de justiça brasileiro, no Judiciário, no Ministério Público e na Polícia Federal. Ministério Público Federal e Polícia Federal. E Justiça Federal. Em 2009, reuniram-se aqui agentes, autoridades do Judiciário e do Ministério Público de diversos países, em São Paulo, né, com a participação de diversos juízes e procuradores brasileiros, dentre os quais Sérgio Moro. Um seminário chamado Projeto Pontes, Pontes entre Brasil e Estados Unidos. Anunciava-se como um seminário para capacitar autoridades da América Latina, do Poder Judiciário, do Ministério Público, no combate ao terrorismo. Como se aqui no Brasil nós fosse um país onde se pratica terrorismo, né? Nós estamos fora desse circuito. E, aos poucos, isso foi se virando para a questão da corrupção. Repito, nós tínhamos acabado de descobrir o pré-sal. E os Estados Unidos entenderam que, para poderem ter uma ação de pilhagem sobre o pré-sal, não podia ser com governos de esquerda, com governos que mantinham, como o caso do nosso governo, uma relação de independência com os Estados Unidos, uma relação de não submissão aos Estados Unidos. E aí isso resultou depois no golpe de 2016, na prisão do presidente Lula. E por diversas vezes repito, eu e Paulo Pimenta denunciamos isso, porque nós recebíamos informações dos advogados, de investigados, né, dizendo, olha, eles estão interrogando em território brasileiros. Então, essas reportagens aí da agência pública mostram que no Ministério Público aqui do Rio foram interrogados por agentes do FBI Nestor Severo e Paulo Roberto da Costa, da Petrobras. Lembram aqueles dois delatores da Petrobras, que só resolveram delatar depois que ameaçou-se colocar a família deles, né, na dança, na cadeia. Né? E todas essas técnicas de força-tarefa, de interrogatório, né, alterações no Código Penal, lembram das 10 medidas? Foram sugestões desse projeto Ponte, dessa relação deles com o Departamento de Justiça norte-americano. E a matéria de quinta-feira, a matéria de ontem, né, da agência pública, transcreve, aliás, a anterior, a de terça-feira, transcreve diálogos, né, dos procuradores. Aquela Tameia, uma procuradora espalhafatosa, que, aliás, apagou a conta dela no Twitter, né? Primeiro, o tom de brincadeira, de deboche, estou indo para os Estados Unidos, vou bater uma foto com a Jennifer Lopes e com os agentes do FBI com placa apoiando a campanha das 10 medidas. Isso é gravíssimo. Tentando interferir na produção legislativa brasileira. Isso é crime. Tanto que ela apagou, a foto foi apagada, né, e ela apagou a conta dela no Twitter. O Brasil tem assinou em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso, um ato bilateral de cooperação em matéria penal, lavagem de dinheiro, etc., com os Estados Unidos. Né? Isso foi incorporado ao ordenamento jurídico interno do Brasil em 2001, decreto, eu até anotei o decreto aqui, né? Decreto 3.810, de 2001.
ainda no governo Fernando Henrique também. Né? O que estabelece o artigo 2º? Então, o ato ele estabelece uma série de regramentos, né, de como é que vai se dar essa cooperação bilateral. O que o artigo 2º desse ato, do decreto, o que estabelece? Que cria a figura da autoridade central. Né? Ou seja, para haver essa cooperação tem que ser pedida, tem que ser requerida à autoridade central e tem que ser permitida por ela. A autoridade central, no caso brasileiro, é o Ministério da Justiça, no caso dos Estados Unidos, o Procurador-Geral. Como é que a Lava Jato fazia? Era ligação direta. Sabe no futebol, o presidente Lula que guarda essas imagens, né? Que a zaga dá um chutão direto para o ataque, sem passar pelo meio de campo? Exatamente assim, ligação direta. Ao invés de ter a intermediação, como manda a lei, com a autoridade central, ministro da Justiça, era contato direto. FBI com Polícia Federal, FBI com o Ministério Público do Brasil com o Ministério Público dos Estados Unidos ou da Suíça, Procurador-Geral da Suíça, o ex-procurador, então Procurador-Geral na época, está sendo processado na Suíça, pode perder o cargo, inclusive, por conta dessa relação espúria, né, com os procuradores daqui do Brasil. Então, essa turma é quinta coluna. Essa turma praticou crime. E alguns jornalistas, como Bob Fernandes, como Luiz Nassif, já levantavam isso desde lá de trás. O Bob Fernandes, então, desde a época do governo Sarney, mostrando como a CIA e o FBI já operavam em território brasileiro. Então, pessoal, isso é muito grave, né? E isso está trazendo desdobramentos. O PT hoje entrou com um pedido de investigação contra Deltan Dallagnol e os procuradores, né? Já está havendo, por parte do Procurador-Geral da República, iniciativa no sentido de cobrar da Lava Jato informações sobre os seus procedimentos. Por que eles não querem dar? Por que eles estão tentando jogar o Augusto Aras no colo da corrupção? Porque é assim, quem não reza pela carteira da Lava Jato é aliado da corrupção. Né? Então, mas por quê? Porque querem esconder isso. Querem esconder uma série de procedimentos ilegais. Tem o aparelho chamado Guardião, né, que eles foram adquiridos lá, se não me engano, 3 guardiões, 2 sumiram. E parece que, inclusive, já apagaram dados, provavelmente aquele grampo sobre a Dilma, e o Lula, né? E uma série de gravações aí comprometedoras já foram apagadas. E o TCU abriu investigação e está pedindo esclarecimentos acerca do paradeiro desses aparelhos. E Deltan Dallagnol diz que não lembra dessa relação com o FBI. Né? Isso aí basta, num dos diálogos, tem um diálogo com o primo do Augusto Aras, desse que é procurador-geral, Vladimir Aras. Os dois são primos, parecem parentes distantes, tem o mesmo sobrenome. Esse Vladimir Aras, ele é o responsável pela área internacional do Ministério Público Federal. Essa área ligada à cooperação internacional. Ele alerta o Dallagnol, a quem eles chamam de Delta. Delta, essa ligação direta é ilegal, não é uma questão de conveniência, é ilegal. E o Dallagnol responde com deboche. Mas a Polícia Federal quer. Se um dia você virar autoridade central, você bota aí nos teus anais. Ou seja, se um dia ele virar ministro da Justiça. Então, pessoal, isso mostra que a Lava Jato deixa um legado maldito aqui no Brasil. Né? Destruíram a economia, destruíram o ordenamento jurídico. Né? E agora fica claro e fica nítido. São quintas colunas. Operavam a soldo dos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso é muito grave. Isso é crime de lesa pátria. Isso é traição ao povo brasileiro.
Então, eu acho que, eu sempre disse que um dia essa turma, quando não servisse mais aos interesses das classes dominantes, quando se entendesse que eles já estavam sendo inconvenientes, que eles tinham que fazer já foi feito, eles iriam sentar no banco dos réus. Né? Eles vão sentar no banco dos réus. Vão sentar no banco dos réus. Terça-feira, o Dallagnol vai ser julgado por conta daquele PowerPoint, lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Vai ser punido? Não sei. Não, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao invés de fiscalizar o Ministério Público, acaba sendo um órgão corporativista. Né? Mas isso desgasta. Isso vai tirando aquela aura de pureza, né, de messiânica, né, dessa turma da Lava Jato. Hoje se sabe que não tinham qualquer escrúpulo, né, partindo daquela tese, bom, se para fazer o bem eu tiver que fazer o mal, eu vou fazer o mal. Esse é o raciocínio deles. Se para combater a corrupção eu tiver que corromper, eu vou corromper. E corromper o ordenamento jurídico. Né? Por que não querem ouvir até hoje o Tacla Duran? Por quê? Porque o Tacla Duran tem informações de tráfico de influência ali na Lava Jato. A partir do que ele chama de uma panelinha de advogados, que tinha uma relação promíscua e imoral lá com determinados procuradores. Então, pessoal, eu acho que nós vamos continuar com esse assunto. Né? Nos próximos dias, a pedido do presidente Lula, nós estaremos aí, juntamente com outros colegas advogados, aprofundando esse tema, né, em transmissões ao vivo, na internet, sobre diversos vieses aí, sobre diversos primas, né, nós vamos mostrar e analisar as entranhas da Lava Jato, aquilo que está por trás do que a Lava Jato fez. Hoje, para mostrar, ela tenta sair do canto do ringue, né? Hoje aponta os canhões lá para o Zé Serra. Zé Serra, 80 anos de idade, fim de carreira, fim de vida, praticou o que praticou ao longo dos anos, né? Assim como o Maluf. Aí, no final da vida, doentes, etc., eles vão em cima. Para mostrar o quê? Tentar mostrar o quê? Isenção. Né? Muita coisa aí do Serra está prescrita, mas o que eles querem aparentar para a sociedade brasileira? São isentos, não perseguiam só o Lula, não perseguiam só o PT. Né? Serra se reelegeu senador, Aécio Neves se elegeu deputado federal, está sendo investigado, daqui a pouco vai ter denúncia contra ele também, enfim. Mas aquilo que tinham que fazer, fizeram, né? Ficou por isso mesmo. Vão ser punidos? Tenho lá minhas dúvidas. Né? Mas assim opera a Lava Jato. E isso o povo brasileiro tem que saber esses detalhes. O povo brasileiro merece, boa parte desse povo aplaudiu a Lava Jato e o povo tem que entender que aplaudiu errado. Aplaudiu gente que não merecia aplauso. Aplaudiu gente, inclusive alguns deles merecem prisão. E hoje se sabe que são traidores da pátria. Então, pessoal, nós vamos vir e torna aqui nos programas, tanto aqui no 8h30 quanto em outras transmissões nossas, nós vamos voltar com esse assunto, né, com mais detalhes, com mais profundidade, né, porque a Lava Jato se transformou num Estado dentro do Estado, é um Estado de exceção, né, e a democracia não tolera, dentro, no seu âmbito, né, opere em mecanismos de exceção, como fez e faz a Lava Jato, tá? Então, mais à frente, nós vamos voltar com esse assunto. Tá? E, encerrando aqui, mais uma vez, reitero, né, vamos aqui nos inscrever no canal, curtir o vídeo, né, trazer os amigos, enfim, vamos fortalecer aqui o nosso canal aqui no YouTube. Tá, pessoal? Amanhã eu estou de volta com mais um de 8h30. Tchau, boa noite.